Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. Estamos hoje com Pedro Pires, que é sócio fundador da seguradora Split Risk, uma seguradora disruptiva que surgiu com o objetivo audacioso de democratizar o acesso aos seguros no Brasil e foi criada por meio do primeiro sandbox regulatório da SUSEP. Como vai, Pedro? É um prazer estar com você. Quer deixar algum recado inicial para quem está nos ouvindo? Muito bem, Thaís. Obrigado por perguntar. Não, é só agradecer mesmo o espaço, a oportunidade. Muito feliz aqui em poder bater esse papo com você. Sim. Hoje nós teremos um bate-papo bem interessante sobre sandbox, MGA e a regulamentação das APVs, as associações e cooperativas de proteção, né? Como se deu sua trajetória profissional, Pedro, até chegar à criação da Split Risk, que é uma insurtech de Uberlândia, que foi aprovada pela SUSEP para atuar no modelo do sandbox regulatório em 2020 e que iniciou suas operações como seguradora em 2021, né? Como que foi todo esse processo do sandbox? Legal. Falando primeiro da trajetória, Thaís, e para ser muito resumido, minha trajetória profissional basicamente foi dentro de bancos, né? Então, sou um ex-bancário que tive aí algumas experiências em bancos como Itaú, BV, e foi depois dessa experiência como seletista, vamos dizer assim, minha primeira oportunidade empreendendo foi justamente uma transição do formato de trabalho. Meu formato de trabalho que eu tinha pelo banco, eu passei por uma PJ para poder prestar o mesmo serviço que eu realizava enquanto seletista, constituí uma empresa e ali foi crescendo uma operação. Foi assim que eu cheguei em Uberlândia em 2010, fazendo justamente essa transição aqui em Uberlândia. Tive um período empreendendo nessa frente bem legal, então análise de crédito, administração de carteiras bancárias, concessão de crédito para aquisição de veículos, e foi ali que eu me deparei muito com esse mercado, que eu já vislumbrava uma possibilidade de confecção de um produto da mesma forma que nós concedíamos crédito para pessoas que tinham dificuldade em ter acesso, autônomos, profissionais de iniciativas informais, assim vamos dizer. Eu também queria confeccionar um produto de seguro, olhando para esse público, um público que estava fazendo aquisição, muito das vezes, do seu primeiro veículo, muito das vezes um veículo que era um veículo com mais anos de uso, né? Não era um veículo adquirido através de uma concessionária, era veículos ali com mais de 5, 6 anos de uso. E eu tive muita dificuldade em conseguir confeccionar esse produto lá em 2013, e porque não era muito apetite das maiores companhias, as companhias de alto do mercado até então não tinham muito apetite para esse público. E foi quando eu fiz uma transição de esse empreendedor ir criar um fundo mútuo para fazer o rateio das despesas oriundas desse fundo. O que eu estou falando? Eu fui diretor de uma APV. Nós montamos a nossa APV para justamente distribuir esse produto. E foi uma jornada muito bacana, porque um profissional que saía do mercado altamente regulado e com todos os limites estabelecidos, que é a estrutura bancária, para um mercado não regulado, onde literalmente valia de tudo, né? Então, vale tudo, vale todo tipo de coisa. É o poder da narrativa mais alta, mais convincente, e você roda à margem de uma regulação, né? Então é muito mais uma lei do mercado que existia do que um regulador determinando ele. Fizemos uma jornada até 2019 nesse mercado. Então, isso que me deu os insumos necessários para quando surgiu a oportunidade via Sandbox de propor para a SUSEP um projeto inovador que realmente fosse crescer mercado, eu ter um conhecimento do que é operar no mercado regulado e o conhecimento do que é operar no mercado não regulado. E aí, talvez essa combinação trouxe para a gente os insumos necessários para a gente confeccionar o projeto da Split Risk. Então, essa trajetória antes de fundação de Split Risk foi assim que nós chegamos. E quando chega daí de fato para falar a segunda parte da pergunta, né, do processo de sandbox, como foi, para complementar, eu convido daí 2 amigos para que era natural lá da minha cidade natal de Casa Branca, o Rude, que já tinha tido experiência por uma companhia de seguro, então por isso que eu recordei dele. E o outro, o Leandro, eu chamo porque ele era da iniciativa bancária, ele trabalhava com cooperativas de crédito, então já tinha passado ali por
por Sicoob, por cooperativas, e eles tinham, na minha avaliação, a expertise necessária para complementar esse projeto que nós submetemos em 2020, ano da pandemia, né? E fomos aprovados no finalzinho de 2020, aí dando início, junto ali de outros 10 projetos, se me falha a memória, que deu início à primeira turma do Sandbox da SUSEP. Então, lá em 2020, fomos aprovados, e ela foi nascer em 2021, com a licença daí autorizada pela superintendente que estava em exercício. A Solange, né? Isso, a Solange. Risqueira. Hoje a Split Risk agora é uma seguradora regulamentada que nasceu com um propósito simples, mas muito poderoso, né? Descomplicar o acesso ao mercado de seguros. Então, ela é uma seguradora digital com foco na criação de produtos de seguro alto, que atua no modelo Insurance as a Service. E como que funciona esse modelo que une inovação e tecnologia para ampliar o acesso ao seguro? Como vocês vão fazer essa ampliação do acesso? A gente, em algumas frentes, a gente é meio que contra mercado, né? Porque o mercado ele vem apresentando, às vezes, algumas otimizações de preço, onde ele vai diminuindo os agentes até chegar na entrega final do produto, né? Então, uma desintermediação entre indústria e consumidor final, hoje é o que, na maioria das vezes, traz eficiência para ter uma customização menor, né? A gente entende que algumas indústrias é quase que o caminho contrário. A gente precisa colocar elementos para tornar talvez essa indústria um pouco mais leve. Então, a analogia que eu estou fazendo de indústria são as companhias de seguro. As companhias de seguro são grandes conglomerados com muitos departamentos e que acaba tornando o processo, às vezes, um pouco mais moroso. O custo da companhia de seguro, até pelas exigências legais, ele é alto. E o que a gente entendeu é que precisava de ter um agente que pudesse ter mais flexibilidade para poder, talvez, complementar essa atividade fora da estrutura da seguradora. Então, quando nós desenhamos a Split, nós já desenhamos ela leve, e o que aconteceu no ano seguinte, que foi a CNSP que determinou a atividade do representante de seguros, a 431, isso que foi o complemento para o modelo de negócio que nós queríamos desenhar, né? Então nós queríamos desenhar uma seguradora um pouco mais leve. Porém, até então, tudo tinha que ser dentro da estrutura da seguradora. Quando veio a 431, veio o complemento que nós precisávamos para falar, poxa, essas atividades, de fato, vão rodar dentro da estrutura da companhia, mas eu consigo transferir algumas atividades importantes para que um MGA faça essa atividade. Então, o nosso modelo sempre contemplou essa diminuição do esforço que a companhia de seguros faz nessa operação de seguros como um todo. O final desse arranjo que nós criamos foi a solução de tecnologia. É um mercado ainda carente de fornecedores de tecnologia, né? Você tem poucos softwares, tanto de gestão, de complemento e de todas as atividades. Então nós temos dentro do grupo a Newway, que veio para complementar essa jornada e fazer justamente essa conexão de jornada de maneira mais leve. E aí esse arranjo combinado, nós temos uma seguradora, uma plataforma de Insurance as a Service e um distribuidor que está fora da estrutura da seguradora, tornou a oferta muito mais flexível. Então ela é rapidamente adaptável à realidade do contratante, do segurado final. Como o nosso cliente, nós tratamos aqui na Split no grupo, são os MGAs, são eles que nos contratam para a confecção de produtos, nós conseguimos daí fazer muitos projetos customizados baseado no entendimento que esse MGA tem do mercado. Então, se ele é um MGA, se ele é um MGA muito local, regional, ele consegue fazer uma oferta customizada daquela região. Se o modelo dele é uma plataforma diferente, né, ele é um canal de distribuição diferente, nós conseguimos fazer isso baseado na realidade dele. Seria um canal tradicional e ele entende a dor do corretor de seguros e ele quer fazer alguma coisa envolvendo o corretor, porém, que até então não era viável, nós viabilizamos. Nós somos a infraestrutura necessária para montar projetos de produto de seguro. Legal, o corretor ainda é importante, né, no mercado de seguros, né, essa confiança toda. E o público-alvo da Split envolve, sobretudo, aqueles que estão à margem da proteção, né, como você mesmo disse. Uns exemplos são
Um exemplo são seguros destinados a veículos com até 30 anos de uso, sem cobertura. Então, quais os diferenciais e as inovações da empresa para atrair esse público? Até esse ponto, porque é um questionamento que a Suzep fez para nós lá na entrada do Sandbox, né? Como que vocês vão crescer mercado, né? Porque eu não quero mais do mesmo, eu quero algo diferente. E quando a gente apresentou que a gente tinha apetite, principalmente para esses veículos com mais de 5 anos de uso, é algo diferente do discurso tradicional das companhias, né? As companhias querem mitigar esse risco fazendo seguros de veículos cada vez mais novos, que são os que dão menos custos vinculados à assistência 24 horas e todas as panes que ocorrem com veículos com mais anos. Só que a frota brasileira é uma das maiores frotas do mundo em circulação, só que não é uma frota estritamente nova, né? Uma frota aí que tem, acho, se não me engano, 12, 13 anos de média de vida útil do veículo hoje em circulação. Então, pô, é meio que contraditório, né? Como que você quer fazer? Exatamente, se olhando só para aquela fatia de veículos. Então, a gente foi entender que o primeiro ponto era ser especialista nesse tipo de risco, não olhando muito para quem que é o proprietário desse veículo, mas olhando quais são todas as particularidades. Então, rede de autopeça, como que tá? É um veículo que aceita talvez reparo com peças paralelas ou peças genuínas ou peças oriundas de desmanches que agora são regulados e podem fazer o desmanche de maneira adequada. Então é um ponto que trouxe para baratear. Existiu no passado um projeto na SUSEP que não vigorou, que era do seguro auto popular. Sim. E nós estudamos muito ele e entendemos depois o porquê que ele não vigorou. Ele não vigorou porque talvez o canal de distribuição não foi tão bem estimulado a vender aquele produto. Então o produto já contemplava o que a gente entendia de adequado, mas o canal de distribuição não foi tão bem envolvido naquele lançamento. Então a gente combateu justamente esse ponto. Então pegamos quase que o conceito do seguro auto popular, que já existia, que já tinha até autorização para rodar, e melhoramos a relação com o canal de distribuição. Então, tanto para o corretor quanto para esses projetos que nós fazemos aqui, nós melhoramos esse entendimento. E aí acredito que foi por causa disso que a gente consegue hoje números onde de cada 6 seguros que nós emitimos, de cada 10, desculpa, que nós emitimos, 6 são para quem nunca antes tinha tido uma apólice de seguro. Está entrando para o mercado mesmo, né? Muito Exatamente. Legal. E recentemente a seguradora anunciou a Seven Seguros como responsável pelo atendimento do canal corretor, né? A escolha por essa MGA se deve principalmente ao seu perfil, que tem foco na democratização do acesso ao seguro no Brasil, e por sua capacidade também de personalização de produtos no ramo alto. Como tem sido essa parceria com os corretores de seguros? Tem sido bem bacana, porque a Seven, ela tem um canal de distribuição que são franqueados, e essa é a origem dela, né? Então ela já tem as suas lojas próprias ali de franqueados, que é a origem da distribuição dela. Quando ela decidiu também usar em paralelo o canal de seguro, o canal dos corretores de seguro como canal de distribuição, para nós foi assim, nós tínhamos algumas dúvidas, né? Se esses dois canais conseguiriam se coexistir, comercializando o mesmo produto, se eles teriam relação, como que seria a aderência do corretor de seguros a esse modelo. E tem sido muito positiva. O canal hoje cresce numa velocidade que a gente julga adequada, e nós vamos cada vez mais conseguindo entender o dia a dia desse corretor para nos adaptar num complemento da atividade dele. Então, a Seven, ela tem uma proposta muito legal, que ela não quer ser a principal companhia de seguro, ela quer ser o principal produto do corretor de seguros. Ela quer ser um produto complementar. Ela quer ser um aumento de receita do corretor de seguros para que aqueles casos que antes ele perdia por não ter produto ou ele não tinha competitividade para combater as proteções veiculares que ali circulavam na região dele, agora ele tem um produto no portfólio que ele consegue. E ele consegue criar uma receita recorrente, porque como o produto da Seven é um produto mensal, então ele tem aquela recorrência que ele vai crescendo e ele vai tendo ela mês a mês para as despesas fixas que ele tem ali, vamos dizer, do mês, né? As apólices geralmente são anualizadas, as de outros ramos, então ele fica sem aquela receita muitas vezes,
Então, no produto da Seven, em conjunto com a Split, muitas das vezes esse corretor agora tem uma receita recorrente que complementa a atividade dele. Muito bom, que legal. E a recente regulamentação das APVs, né, que são as cooperativas e essas associações de proteção veicular, vai ampliar bastante o mercado de seguros, né, com a entrada de novas empresas. E de que forma essa mudança impacta no negócio da Split Risk? Mas assim, eu tenho acompanhado de perto, né, os movimentos. Já se falam em números ainda não oficiais, mas que o mercado de APVs é um mercado que supera aí seus 7,5 milhões de veículos que circulam sobre esse serviço, distribuído aí entre de 2 a 3 mil entidades. São números não oficiais, né? A gente vai começar a ter acesso a eles agora oficialmente pela própria SUSEP, mas já é um mercado que cresceu muito, e se a gente comparar ele, em paralelo, a gente colocar o mercado de seguro alto, o mercado de proteção cresceu numa velocidade muito maior nos últimos anos. E com a regulamentação, eu acredito que esse mercado ganha força. Então, o que eu acredito que nós temos como possibilidade é, de um lado, empoderar os corretores, através da parceria que nós temos com a Seven, de ter um produto, porque não vai ter mais agora a questão de falar que as proteções veiculares são irregulares. Elas vão simplesmente se adequar a uma legislação que hoje está ali à disposição e elas vão continuar com a sua flexibilidade, porém agora sem essa questão agora de falar que elas são irregulares. Então, corretores vão ter que ter alguma estratégia, algum portfólio para combatê-las e para ter a sua fatia do mercado. Eu acho que para o mercado como um todo é muito positivo, porque de fato agora o mercado vai ter que se movimentar para crescer e criar oferta para quem realmente precisa da oferta, que é o consumidor. Eu vejo um mercado segurador muito pragmático nos últimos anos, com poucas iniciativas de se movimentar para atender realmente o interesse de quem está na ponta, que é o consumidor final. Então eu acredito que esse tipo de... Como foi o Sandbox lá em 2020, como foi a criação do representante de seguro em 21, eu acho que essa regulamentação agora em 2025 vem para complementar essa necessidade de inovação que o mercado tanto pede. Eu acho que é dor de corretor, é dor de colaboradores de algumas companhias que também pediam, mas é toda uma estrutura travada. Então eu acho que o mercado tende a crescer muito nos próximos anos e eu acho que a regulamentação vem para ser mais um capítulo nessa história. E a Split também vai crescer junto, né? E com esse... Os últimos meses já têm sido bem acelerados. Eu acho que um pouco do reflexo dessa movimentação. Tem algumas associações, por exemplo, que não estão aguardando e querem talvez fazer uma transição do modelo que ela tinha para se tornar um MGA. Então a gente tem acompanhado esse movimento. Tem muitos varejistas que antes tinham como possibilidade única e exclusivamente através de canal de affinities, né, participar do mercado de seguro, agora talvez estão com um apetite um pouco maior e eles querem talvez fazer projetos. Nós temos projetos envolvidos montadoras de autos que querem ter um seguro direto com marca própria e já quer ter na ponta a possibilidade de fazer a distribuição desse seguro alto. Então, é o mercado como um todo se movimentando bem mais. Muito bem. E são novidades, né, movimentações regulatórias aí do mercado. Como que essas três movimentações regulatórias, o advento do sandbox, a legalização das MGAs e a regulamentação das APVs, como esses três movimentos impactam o setor? E mais especificamente a Split? Eu acho que foi uma jornada que com certeza tem muitos motivos para a gente ficar feliz, mas a gente viu muita coisa ao longo dessa jornada que a gente tem de lamentar, né? Se a gente pegar, por exemplo, as duas primeiras turmas do Sandbox, a turma 1 e a turma 2, são turmas que pagaram um preço muito caro para conseguir propor algumas inovações para esse mercado, mas quase que sendo iniciativas isoladas. A SUSEP concedeu autorização ali para o nascimento de mais de 30 companhias que passaram pelo Sandbox 1 e 2, porém, a maioria delas teve que descontinuar a sua atividade, porque faltou fôlego financeiro, faltou estrutura, faltou o mercado, de alguma forma, abraçar essas companhias. Eu acho que quando vem a figura do representante, ela vem para complementar essa jornada, então se criou ali aliados para deixar esse ecossistema um pouco mais
promissor, e eu acho também que foi uma porta de entrada para alguns projetos que não necessariamente eu preciso montar uma companhia de seguros para poder criar um produto de seguros. Então, eu acho que o agente, o representante de seguros, ele tornou a estrutura um pouco mais leve. E você vê vários projetos de sucesso aí espalhados pelo Brasil, onde o MGA é o grande agente da relação, né? Não é nem tanto o brilho da companhia, é um MGA que está se destacando. A gente tem exemplos: seguro viagem, seguros de vida, seguro automotivo, seguro garantia, que são grandes MGAs que estão fazendo belos trabalhos. E eu acredito que agora, com a regulamentação das APVs, para complementar, a gente traz tudo dentro de um mesmo ambiente, né? Então, esse mercado marginal no sentido que era à margem, né? Era paralelo, números, ele veio agora para uma mesma estrutura, onde a gente consegue compartilhar informações, e mais importante do que A ou B falar que tem razão, é você ter um entendimento do todo, né? E você olhar, poxa, estamos de fato no caminho certo, crescendo o mercado. Então, acho que são sequências que foram se complementando, e minha expectativa para os próximos anos agora, nesse novo arranjo, que é possível você criar produtos de seguro usando esses elementos, eu acredito que a criação de novos produtos de seguro tende a ser uma tendência. Então, muitos seguros customizados, muitos seguros para nichos que antes não eram atendidos, deve ser uma tendência, até por causa que o emprego agora de tecnologia, nós estamos na era da inteligência artificial, dos agentes de inteligência artificial, tende a trazer uma performance cada vez melhor para esse mercado. Muito bom, muito bom. E a gente falou do corretor de seguros, né, que embora ainda é o principal canal de distribuição no Brasil, mas a Split também utiliza outros canais de distribuição, ainda pouco utilizados pelo mercado, para alavancar seus negócios. Quais são esses outros canais que vocês têm? Nós temos alguns projetos, nós temos rede de franquias que nós atendemos aqui, então ele já tem canal, ele já tem o balcão, então eles querem um produto ali dentro para complementar essa atividade. Nós temos alguns varejistas, e aí de vários segmentos também, que querem ter ali, porque ele também já tem esse canal de distribuição. Nós temos agora um projeto que ainda eu não posso compartilhar, mas nós temos um projeto com uma montadora, então para de fato ela ter o seguro direto ali e abastecer suas concessionárias direto com o seguro plugado, então deve ser uma coisa bem bacana. Mas a gente continua muito ainda também com os corretores, né? Os corretores têm uma relação que foi construída há muito tempo com esses segurados, né? Então a gente continua atendendo eles e tendo uma relação muito boa com eles, só que esses canais complementares conseguem penetrar aonde antes era uma dificuldade o seguro chegar. Então nós usamos muito esses canais complementares, esses projetos, porque nossa proposta é muito isso, né? Nossa proposta é levar seguro para onde ainda o seguro não tinha permeado. E são N obstáculos que a gente enfrenta, né? Então é deixar o debate muito simplista, falar que é só uma questão de preço. O preço é caro e a população não tem condição de pagar o preço de uma pólice de seguro. Nós estamos aí na era, infelizmente, aí das bets aí que estão se alastrando para todo lado, que provam que não é falta de recurso que existe na ponta, né? Recurso existe, talvez falta uma oferta adequada, um canal adequado, e é isso que a gente está tentando combater com cada vez mais canais, cada vez mais parceiros fazendo projetos customizados. Excelente. E em 2024 a Split Risk atingiu 40 milhões de reais em prêmios, né? Foi uma expansão de quase 400%, é isso? A que se deveu o tamanho crescimento? É um número que, para uma sandbox é um número alto, para uma companhia de seguros é um número baixíssimo ainda, né? Mas foi muito tentativa e erro, e acho que dentro desse produto, que a gente olhou muito, que é o produto automotivo, nós fizemos vários testes, né? Então nós tivemos algumas oscilações, porque com certeza algumas coisas nós acertamos, e outras coisas a gente errou nesse motor de cálculo de uma precificação, que ele não olha muito para o indivíduo, né? Ele olha para a região geográfica, ele olha para a atividade, ele olha para a montadora, e ele olha pouco para o indivíduo. Então a gente foi fazendo customizações, infelizmente. Nosso mercado ainda existe muita fraude, é um mercado que ainda é vulnerável, e é impressionante o quanto que você lança um mecanismo de segurança para se privar. De uma maneira muito rápida, o fraudador já se adapta àquela realidade e já cria um caminho para talvez acessar. Então,
A gente aprendeu muito nessa jornada e agora a gente continua nesse ritmo de escalada, né? Se a gente cresceu 400% de um ano para o outro, E agora a gente continua com a mesma meta, né? E isso que o bolo vai crescendo e o desafio vai ficando maior, né? muito bom, excelente. Então, quais são as metas e qual o potencial você vê assim de crescimento para a companhia? Nós dividimos aqui em 3 blocos as nossas metas, né? Então, a primeira é essa que eu acabei de falar para você, que é continuar o ritmo acelerado de crescimento, olhando para essa vertical do principal produto que nós temos, que é o seguro automotivo recorrente, mensal. A segura é ingressar na apólice anualizada, né? E isso se deve a acontecer agora no segundo semestre, anualizando a apólice, então é um grande desafio e começar a ter uma penetração também no seguro anualizado. A terceira é a abertura dos 2 próximos ramos, que a gente acredita que faz muito sentido para o consumidor que está na ponta, né, para o nosso segurado, que é tanto um seguro residencial quanto um seguro de vida também, mas muito olhando para as características desse, que antes não tinha acesso a produto de seguro algum, agora ele tem acesso a esse tripézinho que a gente acredita que é o mais adequado, que é o automotivo que tem a maior percepção de valor, é o residencial e é o vida. Então, para a gente olhar muito como que a gente consegue dar sequência aos nossos projetos, oferecendo esses 3 ramos, principalmente para o nosso público. Muito bom. E o que mais vem pela frente aí o que mais, além desses, vocês vão pretender ampliar a atuação aí com novos produtos, né? É, fazendo esse tripé. E tem mais alguma coisa que vem pela frente ou como você vê assim o mercado nessas movimentações regulatórias? O que mais? O que vem me motivado muito, e para a gente até renovar talvez a energia, né, da sequência, pô, a gente já está de 5 para 6 anos nesse projeto, mas o que tem animado muito é o que a gente chama o movimento do seguro para todos, que é de fato um grupo de empresas, empresários que iniciam também uma relação com a iniciativa pública também, então a gente envolve também aqui o Uberlândia. Nós temos o privilégio de ter uma administração pública muito aberta ao diálogo, né, em saber como que eles podem de fato se envolver e ajudar, e a gente tem conversado com outros municípios, outros estados também para cada vez mais ganhar força esse movimento, que é um grupo de inconformados com a realidade atual da baixa penetração de seguros como um todo, né? Os seguros, acredito que entre os produtos financeiros, ele deveria ser talvez o primeiro a ser contemplado para aquele que tem algum tipo de patrimônio e antes de querer dar o próximo passo, ele deveria fazer a ilustração para não regredir, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu não volto do ponto zero, né? Eu volto de um ponto que eu já fiz um investimento para garantir. Então, o quanto que nós estamos trabalhando em conjunto, e aí temos a felicidade de ter vários parceiros, amigos, clientes e simpatizantes com o movimento, que vem ganhando muita força, né? Então, é um movimento que vai ser Seguro para todos. Que se chama Seguro para Todos. Tem o site dele? Tem o site Seguro para Todos. Tem os links vinculados no próprio site da Split, ele fala, no site do grupo Home Spirits ele fala, e o movimento fala muito dessa questão da inclusão, o quanto que nós podemos talvez nos esforçar para cada vez mais aumentar a penetração dos seguros como um todo. Seguro, né? Para levar. Exatamente. É isso que a gente trabalha muito e eu tenho a expectativa que a gente consiga mudar os cenários. Eu lembro do pacto que as companhias de seguro, nós não participamos porque éramos sandbox na época, mas quando eles conversaram de lá em 2030, a penetração de seguros crescer, ela ser um reflexo maior. Né? Do plano de desenvolvimento no mercado de seguro. Tipo, aquilo ali eu realmente acho que faz total sentido, mas faz total sentido tendo de uma forma agradável para o consumidor final. Acho que o consumidor final ele até quer o produto. O problema é que talvez às vezes ele não entende, né? Ele tem um problema que ele nem sabe que ele tem, ele tem entendimento para como solucioná-lo, né? Então acho que a gente pode se esforçar muito para fazer isso penetrar cada vez mais. Foi você que criou o movimento e buscou as aderências, assim? Foi? Os nós. Com vários movimentos que você está mexendo no mercado, muito bom. É que a ambição vai crescendo, Thaís, e a gente percebe que sozinho não dá para fazer muita coisa, né? Então a gente precisa de fato de apoio, né? Sozinho se chega mais rápido, mas junto se chega mais longe, né? A gente tem um pouco mais dessa filosofia.
Parabéns, muito bom. Excelente o bate-papo aqui. Você fala muito bem, bastante conteúdo aí pra gente, de verdade. Estamos chegando ao fim do nosso agradável bate-papo. Muito bom ver o mercado de seguros, né, que era tão tradicional, se reinventando para atender cada vez melhor os segurados. E foi um prazer estar com você, Pedro. Se tiver alguma mensagem final para quem está nos prestigiando, algum ponto que faltou a gente falar. Thaís, primeiramente agradecer, né, ao espaço, ao trabalho que vocês fazem. Eu acho também um grande desafio vocês estarem nessa vanguarda, às vezes, né, abrindo frente, dando voz a vários agentes de uma maneira bem democrática. Então, primeiro, parabenizar vocês aí pelo trabalho. Segundo, me colocar à disposição para enriquecer esse tipo de debate. Eu tenho me esforçado para estar agora presente em redes sociais, né? Então, tanto no LinkedIn quanto no Instagram ali, então tenho me esforçado bastante para estar um pouco mais ativo, para enriquecer esse debate e ganhar esses simpatizantes que, no final das contas, acho que todos nós ganhamos, né? Todos nós, como cidadãos, como brasileiros, se a gente viver aí num país com maior penetração de seguro, eu acho que é bom para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo se beneficiaria diretamente de um país mais seguro, né? Acho que todos nós queremos. Não vamos jogar isso só nas costas do Estado, né? Vamos também trazer e fazer nossa parte como empreendedores na iniciativa privada. Eu acho que a gente pode fazer algo muito bacana em conjunto. Legal, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes do Insure Talks Cast. E até o próximo. E que tenhamos também em breve mais uma conversa com a Split Risk, que está trazendo tantas novidades aí para o mercado, né? Um abraço, querida. Até o próximo. Outro, obrigado, Thaís.